dia a todos, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar o professor Eurico pela iniciativa desse evento. Trabalhando com os tribunais administrativos, a gente tem tão poucas oportunidades de encontrar os colegas dos outros tribunais administrativos, e essa é uma oportunidade muito rica e muito engrandecedora. Também cumprimentar o professor Eurico aqui com os primeiros resultados que nós vimos aqui dos indicadores de performance dos conselhos municipais. Eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco de perto desde o início, né, Eurico? Estive aqui com ele, com os alunos dele, falando um pouco dos indicadores do TIT, depois ele esteve lá comigo também, e eu fico muito feliz de ver os primeiros resultados aparecendo, e confesso que já fico ansioso e um pouco preocupado para ver dos estados, né? Onde vai estar o TIT posicionado nesse ranking de avaliação, o que já mostra todo o sucesso do projeto, né? A partir do momento que cria um desconforto nas pessoas, de se ver dentro daquela avaliação, é sinal de que o objetivo foi alcançado. Também complementar a professora Cartacho, que também não conhecia, mas fiquei muito impressionado com a sua apresentação, achei bastante interessante essa abordagem, partindo de uma visão de uma administração tributária moderna, né, que não tenha como paradigma o crime ou os atos ilícitos, mas sim uma prestação de serviço de qualidade, e que se procure com isso o cumprimento voluntário das obrigações pelo contribuinte, e o papel do contencioso dentro desse contexto de voluntariedade, né? Achei bem interessante essa contextualização, porque, afinal de contas, o Tribunal Administrativo ele é um prestador de serviço, e, como prestador de serviço, ele também se insere nesse contexto de favorecer o cumprimento voluntário das obrigações, numa função de harmonização da legislação, né, e também de fixação de parâmetros tanto para os contribuintes quanto para a Fazenda Pública. Ele, mais do que resolver aquele litígio envolvendo aquele contribuinte específico ou a Fazenda como um todo, ele acaba sedimentando um entendimento que vai colaborar com os outros contribuintes, tantos outros que não estejam envolvidos no litígio propriamente dito. Bom, eu vou começar, então, passando a palavra aqui ao doutor Antônio Augusto, tratando desse painel do TIT, né, que é da imparcialidade e transparência do Tribunal de Impostos e Taxas. Doutor Antônio Augusto. Muito bom dia, agradeço o convite. E, como já notaram aí, eu não vou falar a respeito desse tema, eu vou falar a respeito de outro, porque eu prefiro o outro. E eu acho que ele é mais importante nesse momento. Em especial, nós temos, depois que escutamos os integrantes do CARF que aqui estão. E eu prefiro, então, falar de um tema que eu chamei de fogo amigo. Porque, realmente, os tribunais administrativos têm recebido várias lesões provocadas pelos seus próprios amigos, ou aqueles que eu deveria ter como amigos. Muito bem, o Tribunal TIT é de 1975 e tem quase seus 78 anos. E há uma lei complementar no Estado de São Paulo que prevê que os integrantes serão de dois grupos, agentes fazendários e profissionais indicados por entidades outras, não a própria administração pública. Profissionais. Ninguém disse nessa lei complementar que deveriam ser advogados. A lei complementar. Mas a lei ordinária, que rege o processo administrativo tributário de São Paulo, deixa bastante claro que cada um dos colegiados do TIT é integrado meio a meio por agentes fazendários e outros profissionais, tanto no seu plenário quanto nas câmaras julgadoras. E a mesma lei determina que os juízes que são chamados aqui de contribuintes devem ser especializados em matéria tributária com mais de 5 anos de efetiva atividade profissional. Bom, pergunto, quem seriam eles, a não ser advogados? Poderiam até não ser advogados militantes. Poderiam ser egressos da magistratura, poderiam ser egressos do Ministério Público. Mas me parece que não deve haver nenhum engenheiro com 5 anos de efetiva atividade profissional no campo do direito tributário. São poucas essas exceções. E, efetivamente, desde que o tribunal existe, os juízes contribuintes, vou usar essa expressão que a própria lei usa,
a grande maioria dos que passaram para lá e os que estão lá são advogados militantes, a grande maioria. E, evidentemente, há alguns impedimentos, como esse do artigo 68 da lei. Eles não poderão jamais, né, postular perante esses próprios órgãos da administração pública. E há outras vedações ainda. Né? Qualquer um daqueles que tenha atuado na qualidade de mandatário ou perito, em determinado caso, tem que se declarar impedidos. Todo aquele que tiver vínculo como sócio ou empregado da sociedade de advogados ou de contabilistas, que tem alguma relação com aquele caso, também, obrigatoriamente, deverão se declarar impedidos. E esse slide aqui tem bastante interesse para o que eu vou discorrer mais adiante. Se qualquer um entender que um daqueles julgadores está impedido de funcionar naquele determinado caso, deve arguir isto atempadamente, no momento correto. Na primeira oportunidade que ele diagnosticar isto, tem que apontar. Vão entender o meu interesse nisto daqui a um pouco. Muito bem. Interpretando esse artigo do Estatuto da OAB, muitos entendem que advogados militantes não poderiam integrar órgãos de julgamento de questões tributárias, em nenhuma instância, em nenhum tribunal administrativo. Isso aqui vale para todos. Vale para o CARF, vale para o TIT, para qualquer um dos colegiados julgadores que existem no território do Brasil. Esta é a interpretação de alguns. E certamente não é exaustiva a lista que eu tenho aqui, mas em grande número de casos aqui no estado de São Paulo se arguiu isto. Não é exaustiva, mas eu penso que eu tenho a maior parte dos casos aqui nesses slides. O primeiro caso é de 2002 e eu coloquei esse favorável ou desfavorável em alguns outros slides. Eu estou dizendo favorável em relação ao TIT. Os advogados militantes podem participar desses julgamentos. 2002, então, é a primeira que eu soube, isto no TJ de São Paulo, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 2003, mais uma, favorável. 2003, mais uma. E todos esses slides ficarão disponíveis a todos, porque eu penso que todos nós devemos refletir a respeito disto. Em 2003, uma outra favorável. Então, por enquanto, a situação dos advogados integrantes do TIT era bastante confortável. Em 2004, aparece uma desfavorável, e votação unânime. Em 2006, outra desfavorável, votação unânime. E em cada um desses casos se declarou nula a decisão proferida no julgamento do caso interessado. A decisão administrativa, declarada nula. Os dois casos anteriores em que eram desfavoráveis, eu não consegui saber qual foi a sequência. O que se deu depois disso? Não consegui, por mais esforço que eu tenha feito. Nesta aqui é bastante preocupante, porque já transitou em julgado a decisão desfavorável ao TIT. Esta aqui também não sei a evolução, desfavorável em 2006. Em 2006, uma favorável. Em 2006, mais uma favorável, mas agora por maioria de votos. O desembargador, cujo nome tem um asterisco ao lado, foi o que votou desfavoravelmente, perdão, e era o relator, no caso. Outra desfavorável em 2007. Então, por hora, nós temos decisões favoráveis, desfavoráveis. E esta de 2007 é que me preocupa muitíssimo, porque ela foi favorável ao TIT. Mas vejam a observação do voto do relator. O juiz do TIT está impedido de exercer a advocacia. E essa palavra infrator é tirada do voto, está aí entre aspas, porque é assim que está no voto. Os juízes do TIT que exercerem a advocacia são infratores e podem responder por seus atos na esfera administrativa e criminal e perante seu órgão de classe. E a preocupação maior vem agora, em 2011. 3 são únicas
3, todas desfavoráveis. Portanto, o Fogo Amigo teve sucesso absoluto em 2011 no TJ. Sucesso absoluto. Mas não é só no TJ. Há pelo menos 3 casos em andamento, na primeira instância, em que se arguiam a mesma coisa. Não temos decisão ainda, mas estamos acompanhando. Todos terão isso aqui à sua disposição. Muito bem. O que podem dizer os advogados? O Regulamento Geral do Estatuto da OAB faz uma ressalva bastante clara, dizendo que não há impedimento, não há incompatibilidade. E, ressalva dentro da ressalva, estão impedidos de advogar perante os órgãos onde atuam. Muito bem. O que é estranho, não é? Eu preciso lembrar que a própria Ordem dos Advogados do Brasil indica advogados para integrarem o TIT. E os que ela não indica, todos os demais têm a sua aprovação. Elaborada a lista dos candidatos, a OAB São Paulo avaliza essa lista. Justamente para evitar o risco de se ter como julgador um advogado que tenha um problema ético-disciplinar, por exemplo, na OAB. Uma cautela que me parece bastante interessante. Muito bem. E há uma manifestação de 2005 no órgão especial do Conselho Pleno da OAB Federal, e era a respeito dos julgadores do CARF, naquela época ainda Conselho de Contribuintes, não é? Dizendo que não havia nenhuma incompatibilidade. Muito pelo contrário, esses textos mostram que era incentivada a participação, porque são profissionais que estão trabalhando no dia a dia com o direito tributário e que, evidentemente, não poderiam abandonar os seus escritórios para trabalhar só nesses órgãos. É evidente isso. E não se poderia excluir do grupo de profissionais que trabalham em órgãos julgadores administrativos justamente os advogados. Porque não tenho nada contra médicos e dentistas, mas era melhor que fossem advogados. Né? Então, há uma manifestação expressa, uma consulta do Conselho Federal da OAB. E aqui são apenas alguns dos trechos da emenda. O caso é este aqui. Se especifica, muito bem, eles não ganham para isto. E, portanto, têm que trabalhar nos seus próprios escritórios. A situação do TIT é em tudo igual, dos advogados que estão no TIT. É em tudo igual. Porque eu posso dizer que nós não ganhamos para trabalhar lá. Nós temos uma ajuda de custo mensal. Há uma fórmula bastante inteligente para se calcular quanto a essa ajuda de custo, que depende do número de sessões das quais participam esses advogados, depende do número de casos em que eles funcionam como relatores. E para deixar bem claro que não é uma fortuna, está aqui o informe de rendimentos do vice-presidente do tribunal, que no ano de 2012 percebeu a fortuna de R$ 4.582. Muito bem. E o que eu vejo de problema aqui? No próprio Estatuto da OAB, se diz que cada um dos advogados, cada um, deve proceder de modo a prestigiar a sua própria classe. Eu acho até que esse artigo seria desnecessário, né? Mas é bom que esteja escrito, chamar bastante atenção. Mas também diz que deve manter independência e não deve temer, não deve ter receio de desagradar ninguém. E por que eu estou chamando, então, de fogo amigo isso aqui? Ora, porque eu acho extremamente inconveniente e desconfortável ver advogados militantes arguindo no judiciário que as decisões do TIT são nulas porque do tribunal participam advogados militantes. É fogo amigo, sem dúvida nenhuma. E por melhores que sejam as intenções deles, não estão acrescentando nenhum prestígio
à classe toda, em especial aos advogados que estão lá no TIT, em especial. E o que é pior, é isso que mais me preocupa. Se não todos, quase todos, os casos que estão nos judiciários, tem como patrono alguém que defendeu os interesses desta mesma empresa, desta mesma contribuinte, no âmbito do processo administrativo, e lá dentro jamais arguiu a incompetência do TIT. Jamais arguiu. E, portanto, eu traduzo isso como chicana. Você não argue no TIT na hora que deveria arguir, e mais tarde, quando se dá mal, vai bater as portas do Poder Judiciário alegando isso. Entendo que é chicana, não tenho nenhum pudor em usar essa palavra. E o que eu posso conjecturar aqui? Primeiro, noticiar isso quanto nós pudermos. Conversar com quem nós pudermos. Por isso aqui nesse slide tem o nome de cada um dos desembargadores. Terceira conjectura, tenhamos cautela, porque com esse tipo de decisão não custa nada, um dia, no judiciário, o advogado ex-adverso arguir que nós não podemos exercer a profissão. Os julgadores, advogados militantes que integram qualquer um dos órgãos julgadores administrativos. O ex-adverso só calcularam para falar, não, incompatível, o senhor não pode estar aqui, o que o senhor está dizendo e as suas pesquisas não têm nenhum valor. E a última, e aí eu quero ouvir, e perguntei isso para várias pessoas, todas tiveram uma certa renitência de responder, todas, sem exceção. Se não vale a pena fazer uma representação contra aqueles advogados que estão se utilizando desse ardil sem ter arguido no curso do processo administrativo a incompetência do tribunal. Era o que eu tinha para dizer. Muito obrigado e estou à disposição de todos. Gostaria de agradecer ao Dr. Antônio Augusto pela excelente apresentação e trazendo um tema realmente que tem nos preocupado lá no TIT, né? Porque eram casos isolados que hoje não são tão isolados assim. Falamos agora há pouco, né? É a tal do contencioso pernicioso, né? Agora, no sentido inverso, é o advogado do contribuinte vencido no contencioso administrativo que a qualquer preço tenta reverter essa decisão no judiciário. Eu acho curioso também, estava até que pensando enquanto o doutor Antônio Augusto fazia a apresentação, se eu tiver uma decisão definitiva desses processos e que implique na anulação do julgamento do TIT em face dessa suposta nulidade, eu estou pensando aqui como é que eu vou cumprir essa decisão, né? Porque eu teria que colocar esse processo para ser julgado de novo, provavelmente eu vou convocar uma junta lá de fiscais e colocar o processo para ser julgado pelos fiscais, porque eu não poderia colocar, evidentemente, no TIT pela estrutura que o TIT tem hoje. E aí que me parece o absurdo dessa história toda, né? Porque, na verdade, a favor de quem está se colocando uma tese como essa? Do contribuinte, da transparência, da isonomia, da igualdade dos julgamentos, por certo que não é. Né? É de se lamentar. Doutora Vanessa. Esse é um momento muito importante e histórico. Que eu me lembro, este é o primeiro evento que nós temos em que conseguimos juntar os 3 tribunais administrativos para tratar de um assunto comum a todos e que normalmente nós falamos nos corredores com quem nós conhecemos. Então, eu acho que essa iniciativa é muito bem-vinda e a minha sugestão é que a gente tenha uma certa frequência nesse tipo de evento. A gente sabe da agenda de todo mundo, mas nós estamos vendo aqui a importância dos temas que estão sendo tratados. Coisas que nós não tínhamos conhecimento do CARF, do CMT e coisas que provavelmente vocês também não têm conhecimento do TIT. Acho que essa problemática que foi colocada pelo Dr. Antônio Augusto, muito bem colocada, parabéns, Dr. Antônio Augusto, é algo que eu acredito que muita gente não tinha conhecimento. E como ele muito bem colocado, dos nossos próprios amigos, né? E o que nós temos visto, assim como aconteceu com o CARF, tem acontecido isso com o TIT também, nós chegamos a ter já até no TIT, até o questionamento mesmo da transparência e da imparcialidade. Por isso a importância desse tema para este tribunal administrativo também. Recentemente, até nós chegamos a ter uma matéria publicada por um advogado questionando a transparência e imparcialidade do TIT, uma matéria
muito grave, a meu ver, e que até o nosso amigo doutor Salucci contestou e publicou uma resposta em favor do tribunal. Então, todas essas ações nos deixam muito desconfortáveis e todo juiz contribuinte, até o fazendário, começa a se questionar, será que está valendo a pena? E isso é que não pode acontecer, a gente não pode desistir. Então, um evento como esse, eu acho que vem a agregar e pensar se não devemos tomar atitudes de fato. Tá? Eu vou colocar aqui, rapidamente, também a questão da transparência e da imparcialidade do TIT, em razão desses acontecimentos. Até porque eu acredito e quero crer nisso, que quem gera essa dúvida, né, coloca em dúvida a idoneidade do tribunal, talvez seja porque não conheça, talvez não saiba do atual processo administrativo e das mudanças que nós já tivemos e que nós vamos ter ainda daqui para frente. O Tribunal de Impostos e Taxas é o primeiro tribunal que está completamente modernizado, estamos em fase de modernização, já ocorreu o primeiro julgamento, né, doutor Zé Paulo, em sede de Câmara Julgadora eletrônico, e aí é processo eletrônico mesmo, não estamos falando em digitalizado, em que a votação é eletrônica, com certificado digital, e a modernização também do tribunal passa por essa questão da transparência. Quando veio a Lei 13457 de 2009, aí eu posso falar porque eu trabalhei ativamente na Assembleia Legislativa, muito se questionou na sociedade, nas próprias audiências públicas, de fato, a que veio essa lei? Será que vai ter transparência, imparcialidade, ou foi realmente para a gente vedar ainda mais isso e sermos meros homologadores de decisões? E não foi isso. De fato, nós temos um resultado muito positivo. Eu falo porque eu, particularmente, alguns itens cheguei a discutir, a brigar na Assembleia Legislativa, e hoje eu vejo que eles trouxeram o resultado esperado. E estamos na busca, não estou querendo dizer que a questão está fechada. A gente está sempre caminhando para cada vez mais ter essa questão da transparência, da imparcialidade. Mas hoje nós temos um resultado muito positivo se compararmos o Tribunal de Impostos e Taxas de antigamente. Vou citar aqui alguns exemplos de atos que acontecem no dia a dia, na rotina do nosso tribunal, que demonstram isso. Primeiro, a publicidade dos atos. Hoje, todos os atos, sem exceção, desde a sua lavratura do auto de infração, é publicada. O contribuinte, o advogado, tem acesso a todas as informações, contrarrazões, até diligência, que era algo que no passado, muitas vezes, a gente não tinha conhecimento como advogado. A publicação antecipada da pauta. Quem advogava antigamente no TIT sabe, tinha lá atrás, uns 20 anos atrás, o processo era chegado no dia. Não tinha nem pauta antecipada. Hoje a gente tem a pauta publicada na internet, qualquer um acessa. Sustentação oral, esse foi um item muito questionado na Assembleia Legislativa, se falava em 15 minutos antes. E aí nós tínhamos, sim, um abuso da sustentação da palavra por parte de muitos advogados, obviamente que não de todos, que se utilizavam desse tempo para, provavelmente, protelar, dispersar, porque não era necessário. Hoje a gente tem 5 minutos, mas que são muito bem dosados pela presidência, seja da Câmara Superior, seja dos julgadores. Você se percebe que em 5 minutos dá para passar a mensagem, só que naqueles casos em que não se dá, dificilmente é cortada a palavra. Eu até estive num evento no Codecom, com as minhas amigas aqui, Janaína e Valdete, na quarta-feira, que até esse ponto foi questionado. E eu pontuei, você não está indo ao tribunal para conhecer. Eu não me lembro de ter visto quando o presidente, em Câmara Superior, por exemplo, cortou a palavra bruscamente. O que é feito numa situação dessa? 2 minutos para concluir, 1 minuto para concluir, mas não como tinha sido colocado. A questão também, que teve uma mudança muito significativa no tribunal, o advogado ia lá fazer a sustentação oral. O que acontecia normalmente? O relator não trazia o voto. Isso gerava uma insatisfação geral dos advogados e até dos próprios juízes, porque a discussão estava ali. Nós estávamos naquele momento discutindo aquele processo. Então, é muito importante o juiz já levar o voto, você ter a discussão ali na hora, ter o amplo acesso ao advogado, aos que estão ali assistindo. É um respeito à advocacia, aos contribuintes. E isso hoje tem ocorrido quase que 100%. Não acontece nos casos em que o relator não se sente confortável com
algum argumento, alguma afirmação que foi feita na sustentação oral. E aí se justifica essa situação. O próprio resultado do julgamento. Antigamente, lá no TIT, você não tinha o resultado no mesmo dia. Hoje, você tem todos os dias no final da sessão, os advogados vão lá e aguardam o resultado do julgamento e já sabem o que aconteceu, coisa que também não acontecia. A realização das sessões temáticas, essa foi uma inovação trazida pelo Dr. Zé Paulo, muito interessante. Quando nós tínhamos as câmaras reunidas, composição de 48 juízes, quantas matérias, quantos itens nós tivemos de decisões divergentes numa mesma semana. Na terça-feira a gente jogava favorável ao contribuinte, na quinta-feira a gente jogava desfavorável. E era capaz, dali 15 dias, talvez ter alguma outra posição. Isso acabou. Então, entrou uma matéria, entrou um caso que tem uma repercussão em muitos casos, é selecionada uma sessão temática para discutir essa matéria, e isso acaba dando um direcionamento, uma celeridade para o processo administrativo. Outra questão, a publicação da própria decisão, do acórdão. Hoje tem acontecido em tempo recorde. Dentro da mesma semana, você já tem acesso na íntegra, na internet, dessa decisão. A própria base de dados da jurisprudência do TIT. Né, foi feito um levantamento, houve uma ajuda da Fiesp até, né, Oswaldo? Para a gente fazer essa digitalização, pegar uma base maior, a partir de 2009, se eu não me engano, foram digitalizados todos os processos. Hoje você tem essa questão bem mais transparente no TIT. É possível acessar, recorrer, colocar nos seus recursos especiais. A gestão eficiente mesmo do processo hoje, nós temos um controle maior dos processos, o tempo que isso fica com os juízes, somos cobrados para esses processos serem devolvidos. Existe sim essa gestão em cima dos juízes. A própria imparcialidade do TIT. O TIT é o tribunal que possui um vice-presidente contribuinte. As câmaras são divididas, se alternam na presidência entre contribuinte e não contribuinte. Então, não há que se questionar essa questão da imparcialidade. Então, esses são alguns exemplos que eu quis colocar para vocês, que eu acho que eles são importantes até para mostrar que o tribunal tem ido, sim, nessa linha da imparcialidade, da transparência, da eficiência das decisões. Né? Tem a questão da tecnologia, que isso vai melhorar ainda mais. Então, eu quero crer que essas acusações, essas informações, essas matérias publicadas contra o tribunal, que a gente se sente pessoalmente atingido. No caso do CARF, as ações foram pessoalmente com os conselheiros, não é o nosso caso, é contra a instituição, mas é como se fosse pessoalmente, é como se a gente tivesse sido atingido, sim. E começa rumores nos corredores, é muito desagradável para quem está atuando, está fazendo o seu trabalho sério. Então, eu, em breves palavras aqui, quis trazer para vocês, a título de conhecimento, sei que muitos de vocês aqui atuam e conhecem, mas eu acho que é o caso da gente fortalecer essas informações, porque o nosso tribunal ele está, sim, na busca cada vez mais da imparcialidade, da definitividade das decisões e da questão da transparência. É algo que está em voga na administração pública, na pessoa aqui do Oswaldo, do Dr. Zé Paulo, é o lema transparência. Muito obrigada. Agradeço a doutora Vanessa e já também aproveito para passar de imediato a palavra ao doutor Oswaldo. Bom dia a todos. 2 critérios para a gente medir o meio do dia, né? Então, seria o horário que nós já passamos, mas nós não almoçamos, né? Então, vamos ficar no bom dia, por isso serão muito breves as minhas palavras aqui. Né? E as primeiras palavras não poderiam ser de cumprimentos e agradecimentos, tá? Aqui a Escola de Direito da GV, aí da pessoa do genial Eurico, é assim que eu prefiro chamá-lo, né? Ele é um gênio, né? E eu falo isso de público, Eurico, aquilo que eu falo para você em particular, esses anos todos do nosso convívio, né? E você não faz nada sozinho, né? Você sempre, né? Você faz com equipe, você valoriza a equipe. Então, com essa equipe aqui, com a Vanessa, com a Suzy, com a Karen, mas com tantos outros que vocês organizaram esse evento. Né? Os nossos cumprimentos. Se parasse aqui, né, o evento, todos nós poderíamos atestar essa excelência. Tá? A todos vocês, os nossos cumprimentos. Né? E agradecimentos também.
E eu gostaria de cumprimentar, né, aqui, primeiro a mesa, doutor Zé Paulo, presidente do TIT, doutor Antônio Augusto, vice-presidente, doutora Vanessa, juíza, integrante da Câmara Superior. Já registrei os meus cumprimentos aqui a Eurico, Vanessa, Suzy, Karen, todos os amigos, mas nesses cumprimentos iniciais, ainda que tenho que ser breve nas palavras, né, não posso deixar aqui de fazer um cumprimento especial a doutor Nelson Machado, a doutora Fátima Cartacho, doutor Cartacho, né, que estão aqui. E, doutor Nelson, o senhor deixou muita coisa para a gente lá na Secretaria da Fazenda. Antes do senhor emprestar o talento lá na Administração Pública Federal, inclusive, especialmente como ministro de Estado, do alto escalão do Ministério da Fazenda também, né, tudo que o senhor fez, né, na época que o senhor esteve lá na Secretaria da Fazenda. Eu sou parte, né, do fruto disso, que muitos frutos ali o senhor deixou. Eu lembro especialmente do seu papel na Escola Fazendária aqui do Estado de São Paulo. Escola que tanto fez, e quanto da sua inspiração lá teve. Então, não poderia, permitam-me os senhores, né, senhoras, eu não poderia deixar de deixar aqui esse registro, né, e esse agradecimento, Nelson, tenho que fazer em público, como todos nós fazemos para o senhor em privado, né. Cumprimentar, né, todos os colegas do TIT aqui presentes. Eu digo colegas que eu também integro o TIT, o Tribunal de Impostos e Taxas. E eu quero fazê-lo aqui na pessoa de um dos decanos, se não, né, um dos seus decanos, que eu, inclusive, tenho um e-mail eletrônico e tenho um voto seu colecionado lá em papel, que de vez em quando recorro a ele, doutor Toscano. Tá? Nós temos aqui doutor Celso, temos Fogaça, juiz de ontem, né, Fogaça, para a gente não revelar a idade, né? As mulheres têm mais dificuldade com isso, mas nós também temos, né? Mas olha, tantos outros, Argos, Fábio, todos os juízes, né, de hoje, tantos aqui presentes, né? Cumprimentar todo o público, né? Temos aqui dos delegados de julgamentos, dos 3 delegados de julgamentos que compõem o contencioso de São Paulo, o TIT, nós temos 2 presentes aqui, né? Os advogados, né, todos presentes, e fazer lá no papel do advogado, lá de Presidente Prudente, viu, Eurico? Olha, o evento, eu fiquei sabendo que teve fila de espera, né, maior do que o número de presentes, Eurico, né? Então, mais uma vez, isso, né, para cumprimentar a excelência aí do evento. Até lá da minha longínqua Presidente Prudente, nós temos participante que se inscreveu, né, para estar num evento de ponta como esse que vocês organizaram. Eu tenho a palestra aqui, que foi preparada, são 15 slides, eu renunciarei a ela, tá? Até por conta aqui do adiantado da hora e tudo que já foi falado, mas fica à disposição, né? E vou pontuar aquilo que entendo que deva ser relevante, Zé Paulo, me permita, na qualidade de presidente aqui da mesa, né, para que a gente possa melhor ganhar o tempo aqui. Eu só pediria, doutor Antônio Augusto, se puder fazer a gentileza para a gente, só deixar marcado na última tela, que é a tela de conclusão, só para... E mostrar também que eu preparei, né? Eu respeitei. O Eurico, ele puxa a orelha da gente, né? Se a gente não prepara, né? Então, não, a penúltima, desculpa, viu? Desculpa. Doutor Augusto, a precisão cirúrgica, né? Ele foi, né? Bom, dito tudo isso, né? Se a gente fosse traçar, se o evento fosse para isso, né, traçar reminiscência histórica do contencioso da administração tributária, nós teríamos que buscar reminiscência lá no iluminismo, lá na vinda da família imperial para o Brasil. A história do processo administrativo tributário, né, no Brasil, ele tem início em 1808, com a vida da família real, trazendo inspirações iluministas, né, de lá, fugidos lá de Marquês de Pombal, de Revolução Pombalina. Mas nós não podemos ficar falando de reminiscências históricas. Se a gente for buscar história republicana, né, e é disso que tudo que se falou aqui hoje, né, do contencioso administrativo tributário, claro que a sua história mais longínqua está lá, né, no escalão da União, né, mas aqui no TIT, em São Paulo, se data de 1935. Que se construiu uma história, né, em torno desse Tribunal de Impostos e Taxas, né, e que sempre foi muito respeitado, como dito até aqui. Agora, sempre nós temos que estar passando por mudanças, né? Mudanças por quê? Porque a sociedade evolui, a dinâmica da sociedade é bastante intensa.
A penúltima alteração que nós tivemos no contencioso, doutora Vanessa, acredito que, né, a senhora não estava lá, não é que foi em 2001, não, mas é recente, só estou querendo dizer que foi em 2001. Logo em 2009, né, foi feita uma outra incisão profunda, uma outra reformulação profunda, né, ali no contencioso administrativo tributário, que já se estava a exigir. E eu queria só destacar, Zé Paulo, me permita, alguns poucos pontos que julgo talvez os mais relevantes, que às vezes são desconhecidas ou despercebidas ou falta de conhecimento mesmo, né? Olha, em 2009, nós tivemos mudanças assim. Tinha um dispositivo na lei anterior que exigia que um conjunto de decisões decididas lá em última instância administrativa, na época chamada Câmaras Reunidas, não era, Zé Paulo? Né? Hoje, Câmara Especial, um conjunto de decisões tinham que se submeter, né, ao referendo, né, à homologação do coordenador da administração tributária, ad referendo do secretário da Fazenda. Nós chegamos a CAT no início de 2007, Fogaça estava lá, lembra muito bem disso, né? Nós tínhamos lá, Fogaça, estou dando registro em números aqui, tem quem estava lá conosco que tem esses números, né? Tinha 800 processos, Fogaça, estocados lá na caixa, na caixa da CAT, né? Que de recurso que tinha que haver, né, da Câmara, na época Câmaras Reunidas, né, e que tinha que haver a homologação, doutor Cartacho, do coordenador ad referendo do secretário. 800. Lá entulhando, ninguém sabia o que fazer com aquilo. Tal. Quero deixar claro que, sob a égide da legislação anterior, apenas dois casos foram revistos pelo coordenador. Tá? Claro que, com a nova legislação, isso daí se limpou. E como que se limpou? Né? Nessa legislação atual, né, lá de 2009, foi tirado esse famigerado dispositivo, que era o artigo 38 lá da legislação anterior, né, que hoje a decisão do TIT é soberana. Tá? Ali se decide, e se decide paritariamente. E no TIT a paridade funciona da seguinte forma. Tá? Tem lá nas câmaras julgadoras 2 juízes contribuintes, 2 juízes, né, fazendários, origens contribuintes, origem fazendária, câmara ímpar, né, presidida por juiz fazendário, câmara par por juiz contribuinte. Não é assim, doutor Antônio Augusto? E mais, na Câmara Superior temos aqui o doutor Zé Paulo, que é egresso aqui da Fazenda como presidente, mas nada impede na legislação que tenha um presidente, né, contribuinte. Diga-se de passagem, nesse exato momento, por esses 15, 18 dias, a presidência do TIT está em muitas boas mãos também, está nas mãos do doutor Antônio Augusto aqui, né? Porque o doutor Zé Paulo está fazendo o mestrado na Espanha, está naquela fase de escrever. Todos que fazem mestrado aqui, doutorado, sabem o que é escrever, ele teve que se afastar para escrever. Quem preside o TIT? Né? Doutor Antônio Augusto. Quer dizer, paridade, né, no TIT. Eu falei de soberania, mas poderia falar também de prazos. Né? Até 2009, só tinha prazo para os advogados. Não tinha prazo, né, Zé Paulo, para juízes. Não tinha prazo para a representação fiscal. Hoje tem prazo, doutor Cartacho, para todo mundo. Em nome da celeridade também. Né? Mas da prestação jurisdicional administrativa, da segurança e de todos os outros sublimes princípios que nós temos aí no nosso ordenamento. Eu lembro que, Zé Paulo, e nós estávamos juntos nessa empreitada, lá no ano de 2007, nós tínhamos lá alguma coisa, por volta de 7.000 processos, eu tirei até foto disso, fui até a representação fiscal na época e tirei foto, né? Processos, pilhas de processos empilhados lá. Hoje o estoque rotativo na representação fiscal é em torno de 400 processos. Rotativo porque a eficiência que se buscou não consegue ter menos disso, porque é estoque rotativo mesmo, né? Gira, né? Então, veja, a questão do prazo, na busca da celeridade, prazo para todos, especialmente para a representação da Fazenda, prazos que foram colocados, são avanços, não é, doutora Valdete? Né? Tem tantos outros avanços que eu poderia enumerar. Mas ainda ficou alguma coisa imperfeita. Bom, a perfeição nós sempre temos que buscar, temos que melhorar, temos que mudar. 2001 tivemos alteração, 2009 outra, né? Nós temos que buscar a evolução, a melhoria, né? Avanços, né? Mas vejamos os avanços que ali foram feitos, né? Com essa nova legislação que não tem 4 anos de eficácia, tá certo, Zé Paulo? Que a eficácia dela começou em junho de 2009, se a memória não me falha.
Mas veja, um outro avanço, né, muito importante nessa alteração, a doutora Vanessa colocou com muita propriedade aqui, o EPAT, tá? O processo eletrônico. Dia 28 de março agora, doutor Cartacho, nós tivemos, talvez em sede de Brasil, tá? Estou falando dentro do campo do possível, mas talvez até provável, eu não digo necessário porque eu não tenho essa pesquisa efetiva e empírica, mas posso colocar talvez até no campo do provável, que tenha sido efetivamente o primeiro julgamento eletrônico e totalmente eletrônico no Brasil, em ambiente de teste. Daqui uns dias, doutor Nelson, nós teremos, claro que tem que se dar da publicidade, a divulgação disso, né? O julgamento todo com certificação digital, nada em papel, todo eletrônico. E nisso, já antecipando um outro número. Doutor Alberto, lá no contencioso paulista, vamos colocar assim, somando o auto de infração, hoje nós temos de autos de infração lavrados, alguma coisa, hoje, estoque da semana passada, 23.800 processos, não estou falando não no contencioso, no todo, tá? 20 mil processos, todos eletrônicos, todo eletrônico, e apenas 3.800 de legado, né, que eles vão desaparecendo à medida das suas decisões no contencioso, né, quer dizer, todo o processo que se iniciou eletronicamente, ou seja, desde 2010, abril de 2010, não se lavra nenhum auto de infração no estado de São Paulo, né, que não seja eletrônico, né. E é bom, foi tocado num ponto aqui, um avanço que nós já tivemos tempos idos, quanto à lavratura do auto de infração, que se busca sempre aperfeiçoamento, treinamento dos seus agentes e por aí afora, se instituiu ali a Comissão de Controle de Qualidade. Então tem um valor de alçada, um valor mínimo, acima daquele valor, o agente fiscal ele não lavra o auto de per si segundo o seu juízo, tá? Ele tem que submetido esse auto de infração para ser lavrado a uma comissão de controle de qualidade. Dessa comissão participa o agente em si, ele e se tiver mais de um, o seu coordenador de equipe, um inspetor fiscal, um assistente do delegado tributário e o delegado tributário, né, formam uma comissão para fazer um juízo, diríamos assim, quase que de admissibilidade, né, para a lavratura desse auto de infração. Tudo isso é a busca, né, da melhoria da qualidade do auto de infração. Afinal, né, isso é um custo da sociedade, né? Bom, para ir mais avante, né, a respeito do EPAT, nós fizemos opções, tá certo, Zé Paulo? Estávamos lá desde o começo, e uma das opções que nós fizemos não foi informatizar o caos. Nós tínhamos um caos, então nós não iríamos informatizar. E vamos buscar no mercado o que tem de melhor para que possa fazer um processo eletrônico para a gente, um sistema de processo eletrônico. Olha, para nossa necessidade, nós vamos ter que desenvolver isso internamente. O Dr. Nelson Machado conhece a estrutura lá daquela época e acompanha, né, talvez não tão próximo, um pouco distante, mas o que tem acontecido. E o Zé Paulo conduziu todo esse processo com uma grande equipe, né? Esse projeto do contencioso foi todo desenvolvido, né, internamente, né? E chegou-se ao resultado que se chegou, buscando aí a prestação de um serviço de qualidade, né? Estou finalizando para dizer, né, que desde abril de 2002, todos os autos são eletrônicos, né? Tivemos aí, renovando, né, o histórico do primeiro julgamento totalmente eletrônico em fase de teste agora, no final do mês passado. Já, logo, teremos todos eles eletrônicos, né? Dei registro aqui de números, 23.800 autos hoje, 20 mil eletrônicos. E para a gente fugir um pouquinho só do contencioso, do processo administrativo tributário contencioso, né, Karen? E pensando no não contencioso, que consulta tributária é processo também, ou procedimento, como queira, administrativo tributário, mas não é contencioso, o contribuinte vai lá para tirar a sua dúvida, né? Eurico, acho que deu uma saidinha, mas, Eurico, exigência da sociedade, né? Sabe bem do que nós estamos conversando, né? Publicar as consultas, né? Publicar as consultas, publicar consulta é um mantra, né? Setembro do ano passado, São Paulo passou a publicar as consultas. Claro, tomando cuidado de não revelar o consulente, né? Mas as consultas publicadas. Mas, desde o mês 11 de 2010,
todas as decisões das DTJs estão à disposição para consulta, né? Quer dizer, cobrança da sociedade por meio da sociedade organizada. E é exatamente isso que tem que fazer. E já finalizando, vou pular aqui alguns pontos, até porque valorizar o tempo dos demais colegas que estão com o painel por vir, né? Eurico gosta de citações, frases de efeito, não preparei para isso, né? Mas eu vou me inspirar aqui no Nelson Machado, né? Quando eu falei tudo do Nelson Machado, é que ele nós somos do mesmo concurso, não, Nelson? Você é do concurso anterior, né? 79, eu sou do concurso de 86, né? Ele é mais experiente que eu. Em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Mas o Dr. Nelson, também um acadêmico, né, gosta de citações, e eu vou lembrar aqui de Alvin Toffler. Então, para fechar minha citação, logo que eu não tinha preparado, como muito bem fez a doutora Fátima Cartacho, né? Então, a gente lembrando das leituras de Alvin Toffler, né? Então ele dizia assim, olha, a excelência, isso lá no início dos anos 80, a excelência é uma condição de sobrevivência. Excelência é uma condição de sobrevivência. Escreveu isso na Terceira Onda, né? E depois, numa outra obra dele, que agora me fugiu, a segunda mais famosa, o senhor vai lembrar dessa, né? É a Terceira Onda e o Choque do Futuro. O Choque do Futuro, né? Que ele diz o seguinte, olha, se a gente não acompanhar a dinâmica, não acompanharmos o desenvolvimento, né, nós seremos atropelados por ele. Né? E acompanharmos a dinâmica e o desenvolvimento que a sociedade impõe. Né? Então, ficando aí com essas citações de Alvin Toffler, né, encerro aqui a minha fala dentro do tempo que foi cometido, né, e obrigado pela atenção de todos. Obrigado. Gostaria de agradecer ao doutor Oswaldo pela apresentação, doutora Vanessa, doutor Antônio Augusto, e já dou por encerrado aqui este painel. Prosseguimos no próximo.